Olá, queridos amigos, sejam bem-vindos ao Conhecendo o Espiritismo. Estamos aqui hoje para dar continuidade ao estudo sistematizado da doutrina espírita, tomo 1. Hoje nós vamos estudar sobre a doutrina espírita, saber o seu conceito e o seu objeto, saber o que essa doutrina tem de diferente em relação a outras doutrinas espiritualistas e conhecer o objeto de estudo da doutrina espírita. É muito importante nós conhecermos os princípios que envolvem a doutrina espírita, para que nós possamos mais tarde compreender toda a extensão dos seus princípios e das suas leis. Então, venha comigo nesse estudo e vamos aprender um pouco mais. Então vamos lá, meus amigos, iniciar mais uma vez aqui o estudo sistematizado da doutrina espírita, tomo 1. Vamos realmente ver hoje o que significa de fato espiritismo ou doutrina espírita, qual o seu conceito, qual o seu objeto. É importante nós sabermos entender o que é a doutrina espírita, até e principalmente para não confundi-la com outras doutrinas espiritualistas, porque não é a mesma coisa. E hoje nós vamos entender exatamente o que é essa diferença, qual o conceito de espiritismo e qual o objeto de estudo de atuação da doutrina espírita, ok? Mas, inicialmente, eu trago aqui de uma forma mais específica, só para a gente verificar, realmente o que nós vamos estudar hoje. O objetivo específico do nosso estudo é propiciar conhecimentos gerais sobre a doutrina espírita. Então, nós vamos conhecer um pouco os pontos principais da doutrina espírita, uma visão geral. Mas, no decorrer do curso, nós vamos analisar e estudar pontualmente cada um desses aspectos que envolve o estudo e o conhecimento da doutrina espírita. Além disso, conceituar a doutrina espírita destacando o seu objeto de estudo. Mas para isso, antes da gente eventualmente ir para as questões mais teóricas, eu vou trazer para vocês um videozinho, que ele é muito interessante e nós vamos, deixa eu ver, botar aqui um fone de ouvido para poder não dar realmente, para poder a voz ficar bem direitinha, a voz do vídeo, o som. Então nós vamos ver nesse vídeo e observem principalmente na letra dessa música, que já vai nos ajudar a conhecer um pouquinho dos princípios que envolvem a doutrina espírita, ok? Então prestem atenção aqui no vídeo. Vamos lá, vou colocar aqui, ok? Não quero mais essa casa! Não quero! Mas eu não tenho senso responsável, cara! Eu não tenho idiota! Sua vida falando desse jeito! Se pudesse olhar pro teu lado, então me ver. Aqui tô eu dizendo oi. Se me escutasse, então agora eu ia te dizer. Se já fez besteira, somos dois. Tu tá aí pensando que é um cara mau, que não tem mais jeito, etc e tal, só porque tropeça igual a todo mundo. Já errei também, isso é tão normal. Ninguém é perfeito e o mais legal é que sempre dá pra acertar o cubo. Nós é escrito, tu tá ligado e nós tudo é escrito. Eu do futuro é mais do que infinito, e é por tuas mãos que ele tá sendo escrito. Nós é escrito, e a cada aventura que nós tem vivido, e mesmo cada erro quando corrigido, e faz da nossa história um filme tão bonito. Oh, vamos melhorar essa cara, quero ver sorriso. Cadê o jeito dessa boca? Mas que dá tudo tão pedido. Vê se não se esquece mais de que não tá sozinho. Ainda antes de tu ter nascido, eu já era teu amigo. Eu estive sempre acompanhando, sempre aconselhando, às vezes respondendo, às vezes perguntando. Se tu me fecha a porta, eu vou lá e vou tocando. Só não vai bater porque isso não seria bom. A hora de se abrir, meu brother, cada um que sabe. Quero ver quanto tempo não se abre. A gente só avisa que estaciona
Pasito a pasito, acima do escrito, vamos caminhando de pouquinho em pouquinho. A natureza dá pirueta, mas chegaremos lá com toda certeza. Pasito a pasito, vamos evoluindo, só tu não parar, tá bonito, bonito. A natureza não dá pirueta, mas chegaremos lá com toda certeza. Oh yeah, nós é espírito. Bom, vamos lá. Interessante sempre a forma como os amigos da luz nos trazem a doutrina espírita, sempre de uma forma humorada, mas nos fazem ter grandes reflexões. E é exatamente isso que nós vamos ver agora inicialmente, antes de dar continuidade ao estudo do conceito e do objeto da doutrina espírita. Então, olha a reflexão inicial que eu trago para vocês aqui. Quando ele coloca: se pudesse olhar para o meu lado e então me ver, olha eu aqui dizendo oi. Quando ele coloca essa frase, o que ele está querendo nos mostrar? O que a doutrina espírita está querendo nos mostrar? Que o plano espiritual está aí, ao nosso lado, presente, convivendo conosco naturalmente. E que embora nós estejamos em planos diferentes, nós estamos juntos. Então ele disse: se pudesse olhar para o meu lado e então me ver, olha eu aqui dizendo oi, como quem diz, você não está sozinho. O plano espiritual está aqui, nós estamos aqui convivendo com você, mostrando que o plano espiritual existe, sem problema nenhum. Vê se não esquece mais de que não está sozinho. E isso é maravilhoso, porque às vezes a gente pode se achar sozinho, esquecido da divindade de Deus, diante das dificuldades e das provas que nós temos aqui na vida. E eles vieram nos dizer: você não está sozinho. Embora muitas vezes você não consiga me ver, porque esse aí no videozinho era o amigo espiritual dele, ele diz: eu estou aqui dizendo oi, eu estou aqui orando por ti, batalhando por você, tentando ajudar você nos seus problemas e nas suas dificuldades, mostrando que jamais estaremos sozinhos. Ele diz assim: a hora de se abrir, meu brother, é cada um que sabe, mostrando que Deus respeita acima de tudo o nosso livre-arbítrio. Cada um de nós é que vai escolher o momento e a hora de progredir, de crescer, de evoluir, de despertar para as verdades da vida espiritual. Deus é tão misericordioso e tão maravilhoso que Ele tem paciência com os seus filhos. Ele não se impõe para nós. Ele aguarda o nosso tempo de querer descobri-lo. A natureza não dá pirueta, mas chegaremos lá com toda a certeza. Olha que interessante, aqui ele mostra aquilo que nós já viemos dizendo, que todos nós seremos perfeitos um dia. Embora a natureza não dê saltos, todos nós nascemos para sermos felizes, para sermos espíritos de luz, para sermos espíritos perfeitos. Nascemos simples e ignorantes, mas a nossa tendência, o nosso futuro é a perfeição. E aqui mostra mais uma vez que Deus aguarda o nosso tempo. Tudo vai acontecer no tempo certo, no tempo gradual. A natureza não dá saltos, mas nós vamos chegar lá com certeza. Vamos ser perfeitos com certeza. E aí ele finaliza dizendo: nós é espírito. Nós somos espíritos, espíritos eternos, espíritos que sobrevivem à morte do corpo material. E somos espíritos que continuaremos evoluindo, progredindo, até chegarmos à perfeição e à felicidade, como eu disse, que é o nosso destino. Então, depois desse vídeo tão interessante e alegre, vamos continuar o estudo do conceito do que é doutrina espírita. Inicialmente, cabe destacar aqui que o termo espiritismo foi criado por Allan Kardec. Até então havia o termo espiritualismo, espiritualista, mas não havia o termo espiritismo. E Allan Kardec deu como razões para criar esse termo o seguinte: para se designarem coisas novas, são precisos termos novos. Assim o exige a clareza da linguagem.
para evitar a confusão inerente à variedade de sentidos das mesmas palavras. Então, ele veio nos mostrar que os vocábulos espiritual, espiritualista, espiritualismo já tinham acepções bem definidas. E para que não houvesse uma mistura, uma dificuldade de compreender o que era realmente o espiritismo e as outras religiões ou outro conceito de espiritualismo, ele criou o termo espiritismo para que não houvesse confusão nos termos e na sua simbologia. Então, diante disso, já que Kardec criou o termo espiritismo para diferenciar, por exemplo, do termo espiritualismo, então vamos entender o que é o espiritualismo e depois entender o que é o espiritismo, para sabermos por que havia necessidade de dar terminologia diferentes a esses termos. O espiritualismo, gente, é uma doutrina filosófica que afirma a existência de uma alma imortal no homem, isto é, de um princípio substancial distinto da matéria e do corpo, razão absoluta de ser da vida e do pensamento. Então vejam, o espiritualismo, primeira coisa, diz que existe uma alma imortal no homem. Perfeito, mas isso a doutrina espírita também diz. Até aqui ainda não vimos diferença, ok? Diz que existe uma alma imortal no homem que ele é distinto da matéria, que é da matéria e do corpo, coisa que a doutrina espírita também afirma. Então, até aí não há diferença, certo? Então, a gente ainda não conseguiu entender, até agora a gente conseguiu saber o que é o espiritualismo. Mas, por aqui, a gente percebe que o que afirma o espiritualismo também é afirmado pela doutrina espírita. Mas mais adiante nós vamos entender que há uma diferença. E o que é essa diferença? Então vamos seguir. O que é o espiritualismo? É a crença na existência de uma alma espiritual e material que conserva a sua individualidade após a morte, que é o oposto do materialismo. Então, basicamente, espiritualismo é acreditar na alma imortal do homem que é diferente da matéria. É justamente o oposto do materialismo, ok? Então é isso que é espiritualismo. Então vamos seguir mais adiante para a gente entender a diferença depois de espiritismo. Agora, vamos para o conceito de espiritismo. Olha o que nos diz Allan Kardec. Quem quer que acredite haver em si alguma coisa mais do que matéria é espiritualista, que é o que a gente já viu no slide anterior. Porém, não significa crer na existência dos espíritos ou em suas comunicações com o mundo visível. E está aí a chave e a diferença fundamental entre espiritismo e espiritualismo. Espiritualismo acredita na alma imortal, que sobrevive ao corpo, diferente da matéria. Mas não significa dizer que eles acreditam na existência dos espíritos e principalmente na possibilidade dos espíritos se comunicarem com o mundo visível, com o mundo corporal, com o mundo material, que é justamente o que a doutrina espírita não apenas acredita, como demonstra a sua existência. Por isso, usa os termos espírita e espiritismo para trabalhar o que realmente envolve os conceitos e os princípios da doutrina espírita. Então, inicia aí, para nós termos condições de continuar o nosso estudo, iniciamos com a diferença entre espiritismo e espiritualismo. Vamos na sequência. Aí nós perguntamos, ok, e o que é doutrina? Porque nós já entendemos qual é a diferença entre espiritualismo e espiritismo, mas o espiritismo também é chamado, designado de doutrina espírita. Então vamos primeiro entender o que é doutrina, para depois a gente entender o que é doutrina espírita, tá? Então, doutrina é um conjunto de princípios de uma escola literária ou filosófica, de um sistema político, econômico, etc., ou de dogmas de uma religião. Então, é conjunto de princípios de uma escola literária ou filosófica. E isso é importante porque doutrina espírita, nós vamos ver nas aulas subsequentes, que a doutrina espírita ela envolve um tripé.
ela é filosofia, ela é ciência, ela é religião. Então, a doutrina espírita, as verdades da doutrina espírita, têm bases filosóficas, que são comprovadas cientificamente e se desdobram em consequências religiosas. Por isso, o tripé que envolve a doutrina espírita ou o espiritismo. E é por isso, justamente porque existem princípios de bases filosóficas, é que o espiritismo também pode ser chamado, designado como doutrina, ok? Então, vamos entender, agora já sabemos que a doutrina é esse conjunto de princípios baseados de forma, em conceitos filosóficos e que o espiritismo também, vamos entender mais o que é a doutrina espírita, o conceito da doutrina espírita. Então vejam, é um conjunto de princípios e leis revelados pelos espíritos superiores, contidos nas obras de Allan Kardec, que constituem a codificação espírita. E a codificação espírita, ela consta de 5 livros. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Então vejam, conceito de doutrina espírita, conjunto de princípios e leis, revelados por quem? Revelados pelos espíritos superiores, não foram revelados por Allan Kardec. Allan Kardec codificou as informações e as verdades trazidas pelos espíritos superiores, mas não foram reveladas por Allan Kardec, e sim pelos espíritos superiores. E aqui nós temos a foto dos 5 livros que formam o Pentateuco kardeciano. Nós também vamos ter oportunidade mais lá na frente de estudarmos as obras básicas, de conhecermos um pouquinho o que cada uma dessas obras trata. Ok? Mas o que eu posso já de antemão dizer para vocês é que o Livro dos Espíritos foi o primeiro e todos os outros, na realidade, são desdobramentos do Livro dos Espíritos. Todos os outros vão abordar temas que o Livro dos Espíritos já traz, mas de forma mais minuciosa, mais detalhada. Então, todos os 4 últimos livros desdobram-se do primeiro, ok? Então, aqui ele nos traz, o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Lembram que eu falei para vocês que doutrina espírita é um tripé? Suas verdades têm fundo filosófico, bases filosóficas que são demonstradas cientificamente e desdobram-se em consequências religiosas. Então, doutrina espírita é também ciência, porque tudo foi demonstrado através do método científico, que nós vamos estudar mais na frente, os métodos de estudo de Allan Kardec para codificar a doutrina, mostrando que ele utilizou métodos científicos, através de demonstrações, para demonstrar a existência dos espíritos, a sua natureza, a sua origem e principalmente a relação do mundo espiritual com o mundo corporal. Então, é por isso que a gente coloca aqui que a doutrina espírita é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Além disso, eu trago aqui o que o Evangelho segundo o Espiritismo, que é a terceira obra do Pentateuco kardeciano, nos fala sobre o Espiritismo. E assim o Evangelho nos diz: o Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, método científico de comprovação, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Ele nos mostra não mais como uma coisa sobrenatural, porém, ao contrário, como uma das forças vivas e sem cessar atuantes da natureza, como a fonte de uma imensidade de fenômenos até hoje incompreendidos e, por isso, relegados para o domínio do fantástico e do maravilhoso. O que eu quero destacar aqui nessa mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo? Primeiro, que o Espiritismo é ciência, ou seja, teve métodos científicos para a sua codificação. Através de provas irrecusáveis,
Não foram suposições que basearam o Pentateuco kardeciano, mas provas irrecusáveis da existência do mundo espiritual e da possibilidade deles se relacionarem com o mundo corpóreo. Por isso que para a doutrina espírita não existe o sobrenatural, não existe o miraculoso. Tudo a doutrina espírita demonstra que na realidade se baseiam em leis naturais e que ainda estão desconhecidas da ciência do homem, mas na realidade leis que são naturais, que fazem parte da natureza, são leis propostas e criadas por Deus, e que na realidade, quando o homem descobrir e conhecer essas leis, ele vai perceber que não existe o fantástico, o maravilhoso, o sobrenatural. Existem apenas fatos ainda desconhecidos pela ciência dos homens. E aí o que ele coloca, finaliza aqui, fenômenos até hoje incompreendidos e por isso relegados para o domínio do fantástico e do maravilhoso, não tem, junto à doutrina espírita, esse auxílio, porque a doutrina espírita não reforça fenômenos sobrenaturais e fantásticos. E aí ele nos coloca, isso ainda é o Evangelho segundo o Espiritismo, e a essas relações que o Cristo alude em muitas circunstâncias, e daí vem que muito do que ele disse permaneceu ininteligível ou falsamente interpretado. E o Espiritismo é a chave com auxílio da qual tudo se explica de modo fácil. Aqui ele está querendo nos mostrar que muito daquilo que Jesus nos disse ficou ininteligível, porque a sociedade, a humanidade da época, ainda não tinha condições de compreender a profundidade das suas palavras. Então, muita coisa ficou ininteligível e a doutrina espírita ela veio retirar o véu, ela veio nos dar explicações, orientações acerca daquilo que Jesus nos disse e que muito ficou sem o nosso entendimento, sem a nossa compreensão, certo? Então ele diz, o Espiritismo é a chave com o auxílio da qual tudo se explica de modo fácil, mostrando que não existe o sobrenatural, o miraculoso, tudo faz parte das leis de Deus e apenas leis ainda desconhecidas pelo homem. Agora nós já estudamos o conceito de doutrina espírita, vamos entender o objeto da doutrina espírita. Qual é a sua finalidade, qual é o estudo de fato que a doutrina espírita realiza, o objeto da doutrina. Primeira coisa, o objeto da ciência humana é o estudo das leis do princípio material. É isso que a ciência do homem estuda. E a gente está começando a fazer essa diferenciação, por quê? Porque é importante a gente saber que o objeto de estudo do Espiritismo não se confunde com o objeto de estudo da ciência humana. Então ele diz, a ciência humana é o estudo das leis do princípio material. Tudo que rege o mundo material é aquilo que a nossa ciência, a ciência dos homens, estuda. Já o Espiritismo não. O objeto especial do Espiritismo é o conhecimento das leis do princípio espiritual. Aqui eu preciso fazer uma pausa e explicar para vocês o seguinte, nós vamos mais à frente estudar isso, mas aqui cabe dizer que existem no universo 2 princípios gerais, que são, claro, e acima deles Deus que criou tudo. E esses 2 princípios gerais do universo que dão origem a tudo são o princípio material e o princípio espiritual. O princípio material, ele dá origem a tudo que é matéria no universo, desde as matérias mais densas às matérias mais rarefeitas. E existe o princípio espiritual, que é o que vai dar origem ao espírito. E são coisas distintas. Princípio material é uma coisa, princípio espiritual é outra. Mas para que ambos os princípios possam crescer, possam evoluir, possam progredir, eles precisam interagir, precisam estar sempre um exercendo influência sobre o outro para que ambos possam crescer, certo? Então aí a gente aprende e conhece que esses 2 princípios reagem incessantemente um sobre o outro. Logo, o conhecimento de um não pode estar completo sem o conhecimento do outro. E aí é que ele está dizendo, é aí que a ciência peca.
Como a ciência só se ocupa do princípio material, tem determinadas coisas que ela não consegue compreender. Claro que ela não vai compreender, porque se refere ao estudo do princípio espiritual, que a doutrina, que a ciência ainda não se debruçou. Embora, com o decorrer da evolução do mundo, da humanidade, a ciência vai descobrir o princípio espiritual. E aí ela vai conseguir responder as perguntas que hoje ela não consegue, porque ela vai estar realmente estudando os dois princípios, princípio material e princípio espiritual. Olhem aí, então, eu trago uma representação nessa figura para a gente possa compreender isso que eu disse. Deus está ali acima de tudo e ele deu origem ao princípio espiritual, que vai dar origem ao espírito, a nós, e o princípio material, que dá origem a tudo que é matéria no universo. Veja, nós, espírito, temos as duas coisas. Temos o princípio material em nós, o nosso corpo físico é matéria, mas temos o espírito, que quando a gente desencarna, há o que? A morte apenas do princípio material, do corpo físico, mas o espírito é eterno, o princípio espiritual é eterno, ele sobrevive. Embora nós estejamos aqui naquele momento, um atuando sobre o outro, são coisas distintas, ok? Vamos lá, vamos ver o que nos diz Allan Kardec no livro A Gênese, que é mais uma das obras do Pentateuco kardeciano. Ele nos diz assim: o espiritismo e a ciência se completam reciprocamente. A ciência, sem o espiritismo, se acha na impossibilidade de explicar certos fenômenos só pelas leis da matéria. E ao espiritismo, sem a ciência, faltariam apoio e comprovação. Isso é uma das coisas mais interessantes da doutrina espírita, porque a doutrina espírita ela anda lado a lado com a ciência. A doutrina espírita, ela busca o apoio e a comprovação da ciência para aquilo que ela afirma. Inclusive, os espíritos disseram a Allan Kardec que, se em algum momento a ciência dissesse ou trouxesse uma verdade diferente daquilo que a doutrina espírita falava, que a doutrina espírita deveria, digamos assim, mudar em relação a esse ponto e ficar com a ciência, caminhando sempre lado a lado com a ciência. Mas interessante é que até o momento, passados-se mais de 100 anos da doutrina espírita, nunca a ciência conseguiu, em algum ponto, realmente mudar ou contrariar aquilo que a doutrina espírita nos disse. E isso, mais uma vez, vem nos mostrar que a ciência e a religião, a doutrina espírita, estão caminhando lado a lado. E no futuro, gente, quando a ciência tiver descoberto, tiver conhecimento, tiver a prova do princípio espiritual, aí tudo vai clarear e vai ficar muito mais simples. E é por isso que nós dizemos que a doutrina espírita não é a religião do futuro, mas é o futuro das religiões. Por quê? Porque quando a ciência descobrir aquilo que a doutrina espírita já afirma, todas as religiões do mundo vão precisar o quê? Aceitar as verdades da ciência. Precisarão se curvar àquilo que a ciência demonstra. Então não é que elas vão se tornar todas espíritas, não. Elas vão continuar sendo o que elas são, mas elas vão precisar realmente aceitar a verdade. E qual é a verdade? A existência do mundo espiritual, a existência dos espíritos, a possibilidade deles se comunicarem conosco, deles evoluírem, deles terem realmente uma vida além da matéria, de nós espíritos termos uma vida além da matéria. Então vamos lá, né? O estudo das leis da matéria tinha que preceder o da espiritualidade, porque a matéria é que primeiro fere os sentidos. Então eles disseram, vem tudo no tempo certo, gente. A ciência ela está estudando o princípio material e assim tinha que ser, porque é o princípio que a gente observa mais claramente, é óbvio para nós, agride os nossos sentidos. Então, de fato, a ciência tinha que começar com esse princípio, para que depois adentrasse no estudo do princípio espiritual, que é mais sutil, ok? E exige realmente um conhecimento prévio do princípio material. Então, tudo está acontecendo exatamente como tem que acontecer.
Então, em suma, os fatos ou fenômenos espíritas, isto é, produzidos por espíritos desencarnados, são a substância mesma da ciência espírita, ou seja, é o objeto de estudo da ciência espírita. Então, cujo objeto é o estudo e o conhecimento desses fenômenos, pela fixação das leis que os regem, ou seja, que regem os princípios dos fenômenos espíritas, certo? Então, a gente colocou aqui no finzinho com essa setinha. Basicamente, o objeto de estudo do espiritismo são justamente os fenômenos espíritas, o estudo desses fenômenos, como eles acontecem, a relação deles com o mundo material e como eles interferem e interagem com o mundo material. Agora, qual a finalidade da doutrina espírita? Então, o espiritismo tem por fim demonstrar e estudar a manifestação dos espíritos, suas faculdades, sua situação feliz ou infeliz, em suma, o conhecimento do mundo espiritual. Então, a doutrina espírita ela vai nos mostrar como é o plano espiritual, como vivem os espíritos na sua situação de felicidade ou infelicidade, o que faz com que os espíritos no plano espiritual estejam felizes ou infelizes, como é o seu progresso, como eles evoluem, como eles progridem, como eles trabalham, enfim, a doutrina espírita vem nos mostrar todo o conhecimento, vai nos dar todo o conhecimento acerca do mundo espiritual. Além disso, Espiritismo, as verdades do Espiritismo, aquilo que eu já havia falado, tem bases filosóficas, são demonstradas cientificamente e se desdobram em consequências religiosas. Eu já havia falado isso. Espiritismo, então, tem sempre como base o tripé: ciência, filosofia e religião. Não podemos tirar nenhuma dessas bases, não podemos tirar a religião, nem a ciência, nem a filosofia. Espiritismo envolve necessariamente essas três bases, certo? Eu trago até aqui uma consideração justamente de Allan Kardec sobre o tripé da doutrina espírita. E olhem o que ele nos diz. Se tirarmos a religião do espiritismo, fica um corpo sem coração. Se tirarmos a ciência, fica um corpo sem cabeça. E se tirarmos a filosofia, fica um corpo sem membros. Então, isso nos mostra que não temos como tirar uma dessas bases. Espiritismo é ciência, filosofia e religião. Vamos agora, já estudamos os conceitos, já conseguimos entender a diferença entre espiritismo e espiritualismo, já verificamos qual é o objeto de estudo da doutrina espírita, a sua finalidade. Agora vamos estudar os princípios básicos do espiritismo. Primeiro princípio básico, existência de Deus. É o primeiro de todos os princípios da doutrina espírita, existência de Deus. Segundo, imortalidade da alma. Somos espíritos imortais. E isso é fundamental para que nós possamos compreender o estudo do mundo espiritual. 3. Pluralidade das existências, reencarnação. Nós reencarnamos várias e várias vezes. Teremos sempre várias e várias existências. Por quê? Porque são as várias existências que vão nos permitir chegar ao progresso, à perfeição, que é a nossa meta. Nós jamais conseguiremos ser perfeitos em uma única existência. Nós precisamos de várias. E por isso, esse é um dos princípios básicos do Espiritismo: pluralidade das existências. Além disso, pluralidade dos mundos habitados. É dizer, não existe só a Terra. Todos os mundos são habitados. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Então, o universo é a casa do Pai. As muitas moradas são os vários mundos que circulam no universo. E nós, conforme o nosso grau evolutivo, conforme a nossa necessidade de evolução, nós estaremos em mundos diferentes, estaremos em um ou em outro mundo. Mas nós nunca reencarnaremos apenas em um único mundo. Nossa reencarnação na Terra não é a primeira. Nós não reencarnamos só na Terra. Nós já reencarnamos em outros mundos e ainda vamos reencarnar em outros mundos também. Faz parte da justiça de Deus.
Todos os mundos são solidários entre si e vivem em fraternidade. Comunicabilidade dos espíritos, ou seja, os espíritos, eles não ficam vivendo no mundo espiritual à parte de nós, sem contato. Não, eles se comunicam conosco através da mediunidade, através da intuição, da espirituação, da inspiração, perdão. Eles, na realidade, a influência do plano espiritual sobre o plano material é contínua. Então é importante nós entendermos esses princípios básicos, porque toda a doutrina espírita ela está contida nesses princípios. E no decorrer do nosso curso nós vamos compreender e entender melhor e mais detalhadamente cada um deles. Um outro ponto que é importante a gente trazer nessa aula inicial sobre a doutrina espírita é que o espiritismo é considerado o consolador prometido. Jesus, quando aqui esteve, ele disse que ele, no futuro, pediria a seu Pai que encaminhasse o Consolador prometido. E esse Consolador ficaria eternamente conosco, relembraria todas as suas palavras, todas as suas mensagens, todas as suas verdades e ficaria eternamente conosco. E a doutrina espírita, ela é considerada o Consolador prometido, por quê? Porque ele realiza o que Jesus disse do Consolador, que era o conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Então o Espiritismo realiza tudo aquilo que o Consolador prometido faria, ok? E aqui eu destaquei o conhecimento das coisas, por quê? Porque a doutrina espírita ela não vem falar nada diferente do que Jesus disse, nada. Apenas vem explicar muitas das coisas que Jesus disse e que ficaram incompreendidas pelos homens, devido à nossa incapacidade ainda, maturidade espiritual que nós não tínhamos, intelectual também, não tínhamos condições de compreender. Então, muito ele deixou nas entrelinhas. E a doutrina espírita não veio dizer nada diferente, mas veio explicar, trazendo o conhecimento das coisas daquilo que Jesus tinha dito. E aqui vale destacar o seguinte: nós tivemos, durante todo esse período de vida aqui na humanidade terrena, nós tivemos 3 revelações. A primeira revelação foi com Moisés, foi Moisés que nos trouxe justamente os 10 mandamentos. Então a primeira revelação está personificada em Moisés. A segunda revelação está personificada em Jesus, na figura de Jesus. E a terceira revelação, que é o Consolador prometido, é considerada a doutrina espírita. Então aqui eu tenho que fazer uma diferenciação que a terceira revelação é a doutrina espírita, ela não é Allan Kardec. Embora a primeira e a segunda revelação sejam personificadas nas pessoas de Moisés e de Jesus, a terceira revelação ela não é personificada em Allan Kardec. A terceira revelação é a doutrina espírita. Ok? Agora, gente, para nós finalizarmos a nossa aula sobre conceitos, sobre o objeto da doutrina espírita, eu trago aqui uma brincadeira. Na realidade, é uma forma de fixar melhor o entendimento, de fixar, na realidade, o conteúdo da nossa aula de hoje. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar uma afirmativa e você aí que está vendo o nosso vídeo, pense mentalmente se aquela afirmação é verdadeira ou é falsa. E depois nós vamos dar a resposta e vamos dizer realmente por que ela é verdadeira, por que ela é falsa, para que possa ajudar você a fixar o conteúdo acerca do conceito da doutrina espírita e do objeto de estudo da doutrina espírita, ok? Então, à medida que eu for colocando, você vai respondendo aí na sua casa, tá bom? Primeira afirmação. No universo, existe uma infinidade de mundos? Ou será que existe só a Terra? Você já com certeza já respondeu aí. Será que é verdadeira ou falsa essa afirmação, verdadeira ou falsa?
Essa afirmação, gente, ela é verdadeira. Nós já sabemos que a pluralidade dos mundos habitados, já foi dito lá atrás, é um dos princípios básicos da doutrina espírita. Então, sim, no universo existe uma infinidade de mundos. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Aí aqui outra afirmação. Encarnar é separar a alma do corpo? Pergunta, quando nós estamos encarnados, a nossa alma, nosso espírito, está separado do nosso corpo material ou não? Significa, então, encarnar, separar a alma do corpo? Verdadeiro ou falso? Essa afirmação, ela é falsa. Claro que não. Nós estamos encarnados, mas nós estamos com o nosso corpo material, decorrente do princípio material, e estamos com a nossa alma, com o nosso espírito aqui. Então, quando nós estamos encarnados, nós estamos, na realidade, com a união da alma ou espírito com o corpo. Aqui eu faço só uma observação. Evelyn, alma e espírito é a mesma coisa? Sim, apenas designamos alma quando o espírito está encarnado e espírito quando está desencarnado. Então, quando você ouvir a palavra alma, é a mesma coisa que espírito, só que a designação do espírito quando ele está encarnado. Então, encarnar não é separar a alma do corpo. Outra afirmação. A doutrina codificada por Allan Kardec e revelada pelos espíritos superiores tem o nome de doutrina dos espíritos ou espiritualismo? E aí, o que você acha? Se chama, é assim que se denomina a nossa doutrina? Doutrina dos espíritos ou espiritualismo? O que você acha? Falso ou verdadeiro? Essa resposta, ela está falsa. Por quê? Porque na realidade o nome é doutrina espírita ou dos espíritos ou espiritismo e não espiritualismo. Lembremos que espiritualismo é você acreditar na existência de uma alma imortal que sobrevive ao corpo. Isso é espiritualismo, mas espiritismo é, além de acreditar na alma imortal que sobrevive ao corpo, acreditar na existência dos espíritos e na possibilidade deles se comunicarem, se relacionarem com o mundo material. Então, essa afirmação ela é falsa. Próxima. A codificação do espiritismo é constituída pelo Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo e a Gênese. Então, nós mais ali na frente na aula, falamos sobre os livros que constituem a doutrina espírita. Será que os livros são esses? O que você acha? Verdadeiro ou falso? Eu lhe digo, essa afirmação ela é falsa, porque está faltando um livro para completar o Pentateuco kardeciano, Céu e Inferno. Os 5 livros da doutrina espírita são Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno e a Gênese. Então, essa informação ela está equivocada. Próxima afirmação. Os princípios fundamentais do Espiritismo são a existência de Deus, a imortalidade da alma, a pluralidade das existências e a comunicabilidade dos espíritos. O que você acha? São esses os princípios fundamentais do Espiritismo? Se você afirmou que isso está correto, eu sinto muito dizer, mas você se equivocou. Está faltando um princípio fundamental, que é justamente a pluralidade dos mundos habitados. Os princípios fundamentais do Espiritismo são a existência de Deus, a imortalidade da alma, a pluralidade das existências, a pluralidade dos mundos habitados e a comunicabilidade dos espíritos. Vamos para a próxima afirmação. A doutrina espírita estuda o princípio material e o princípio espiritual. E aí, o que você acha? Está correta essa afirmação? O objeto de estudo da doutrina espírita é justamente o estudo do princípio material e do princípio espiritual?
Se você respondeu que essa afirmação está falsa, você acertou. Na realidade, a doutrina espírita estuda o princípio espiritual. Quem é que estuda o princípio material? É a ciência. Então, a ciência dos homens estuda o princípio material e a doutrina espírita estuda o princípio espiritual. Ok? Vamos continuar, então, a nossa dinâmica. O Espiritismo é a doutrina revelada por Allan Kardec, que revive os ensinamentos de Jesus, nosso mestre e irmão? E aí? Essa afirmação, ela é falsa ou ela é verdadeira? O que você acha? O que você acha? Bom, vamos responder. Essa afirmação, ela é falsa. Por quê? Porque o Espiritismo é a doutrina revelada pelos espíritos superiores e não por Allan Kardec. Ela foi revelada pelos espíritos superiores e codificada por Allan Kardec, mas ela não foi revelada por Allan Kardec. Por isso, essa afirmação está equivocada. Próxima afirmativa. A encarnação é para todos os espíritos um estado transitório? O que nós falamos sobre a reencarnação? O que você acha? Será que a encarnação é para todos um estado transitório? A resposta é verdadeira. Vejam, nós reencarnamos porque precisamos progredir e evoluir. E a reencarnação nos proporciona essa possibilidade. A partir do momento que nós chegarmos à perfeição, que formos espíritos puros, nós não teremos mais necessidade de reencarnar, porque a reencarnação é justamente para chegarmos à perfeição. A partir do momento que nós alcançarmos essa perfeição, não teremos mais necessidade do reencarne. Permaneceremos no mundo dos espíritos, que lá sim é a verdadeira morada. O mundo dos espíritos é o mundo real, é o mundo verdadeiro, ok? Então, realmente, a encarnação é para todos um estado transitório. Próxima afirmação. A pessoa que acredita existir algo além da matéria, uma alma imortal, é espírita? E aí? Os espíritas acreditam em algo além da matéria, em uma alma imortal? Será que quem acredita nisso é espírita? O que você acha? Sim ou não? Verdadeiro ou falso? Vamos lá para a nossa resposta? É falso, gente. Por quê? Porque pessoa que acredita existir algo além da matéria, uma alma imortal, é uma pessoa espiritualista, que é o que nós vimos lá no início da aula, é o espiritualismo. Espírita acredita sim em algo além da matéria, mas não é isso que faz a diferença. Eles, na realidade, acreditam que existem os espíritos e eles podem se comunicar com o plano material. Vamos lá, então. O espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica? Sim, gente, com certeza. Espiritismo é sim. Lembra que nós falamos que ela é ciência, filosofia e religião? Então é uma ciência de observação e é também uma doutrina filosófica, porque tem bases filosóficas. Próxima afirmativa. O espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo espiritual? E aí, o que você acha? Estaria certa ou equivocada essa afirmação? Gente, está equivocada. Por quê? Porque ele trata, sim, está correto quando ele diz que é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, mas bem como de suas relações com o mundo corporal, com o mundo material e não com o mundo espiritual. Próxima. O espiritismo não precisa necessariamente da ciência. Será? O que você acha? Claro que precisa, gente. A afirmativa é falsa. Espiritismo é tripé: ciência, filosofia e religião. Allan Kardec é considerada a terceira revelação? E aí?
Falamos das 3 revelações do Consolador Prometido, que a primeira revelação foi Moisés, a segunda revelação foi Jesus, a terceira revelação é Allan Kardec? Não, claro que não. Terceira revelação é a doutrina espírita. A terceira revelação não é personificada em uma única pessoa. Outra afirmação. Para o espiritismo não existe o sobrenatural ou o miraculoso. E aí, o que você acha? O que a doutrina espírita nos fala sobre os fenômenos sobrenaturais? Que, de fato, eles não existem. Realmente, essa afirmação ela é verdadeira. A doutrina espírita apenas nos mostra que aquilo que é considerado fenomenal, sobrenatural, apenas é baseado em leis ainda desconhecidas pela ciência dos homens, mas leis naturais, leis que partiram de Deus. O espiritismo é ciência, filosofia e religião? Essa daí tá facílima. Nós já falamos várias vezes. Sim, espiritismo é ciência, filosofia e religião. Ok, meus amigos? Então, com esse slide a gente finaliza a aula de hoje. Eu espero que você tenha conseguido aprender um pouquinho mais sobre realmente essas noções gerais da doutrina espírita, conceito, objeto, finalidade, princípios fundamentais, para que nas próximas aulas nós possamos ver cada um deles mais detalhadamente. Ok, meus amigos? Então vamos voltar, sair aqui dos slides, voltar para a nossa tela grande, maior, para que a gente possa se despedir e, mais uma vez, agradecer sempre pela sua presença conosco. Voltamos então, após estudarmos detalhadamente o conceito e o objeto do estudo da doutrina espírita, nós estamos um pouco mais próximos de conhecer realmente os princípios e as leis que envolvem a nossa doutrina maravilhosa. Como foi bom termos a oportunidade de conhecer os seus princípios fundamentais para que nós possamos saber diferenciá-la muitas vezes de outras doutrinas espiritualistas. Então eu espero que você tenha aproveitado o nosso estudo e que você continue conosco, porque você já sabe, daqui a 15 dias teremos outra aula. Então não deixe de continuar estudando, se aprofundando. O estudo é fundamental, porque ele também nos ajuda no processo de crescimento e de aprimoramento espiritual. Então, amigos queridos, eu espero vocês novamente. Muito obrigada por estarem nos prestigiando. Um grande abraço e até a próxima!